pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar sobre acidose e alcalose. Mas antes de começar, aquele recadinho básico, se inscrevam no canal, dê like nesse vídeo e me sigam no Instagram, @lecadefísio. Bora lá? Então a gente vai falar sobre acidose e alcalose. O organismo da gente tem um sistema chamado sistema tampão, que ele é controlado por um ácido, né, que é o ácido carbônico, H2CO3, e uma base, que no caso aqui é o bicarbonato, HCO3. O sistema tampão, ele funciona assim: quando precisa de ácido, o ácido forma H+. Quando tem muito ácido na corrente sanguínea, porque no caso é o pH sanguíneo que a gente está falando, aí a base consome e diminui a acidez daquele meio, diminui a quantidade de H+, porque essa base ela consome H+, certo? Então, para você ter uma alcalose ou uma acidose, você tem que sair desses parâmetros de pH, porque entre 7,35 e 7,45 é o pH normal sanguíneo, certo? Então, se você sobe o pH acima de 7,45, você vai ter aí uma alcalose. E se você desce o pH abaixo de 7,35, você vai ter uma acidose. E o que pode causar esses distúrbios é a parte respiratória e a parte metabólica, certo? Como que forma na parte respiratória? Diminuir a pressão de CO2 no sangue, eu vou ter menos CO2 para reagir menos com água, formar menos ácido carbônico e, consequentemente, formar menos H+, certo? Então, aquele pH, ele vai aumentar, porque é aquela gangorrinha, lembra? Quanto mais H+, menor é o pH. Quanto menos H+, maior é o pH, certo? Então, se eu diminuir a quantidade de H+, o meu pH vai subir, porque eu diminuí a quantidade de H+, certo? Então, eu vou ter aí, acima de 7,45, uma alcalose. Na alcalose com condição respiratória, a minha pressão de CO2 vai estar diminuída. Já o meu bicarbonato vai estar normal, certo? Então, aqui eu tenho uma alcalose respiratória, certo? Acima de 7,45 o meu pH. Já na alcalose metabólica, não tem nada a ver com a pressão de CO2, certo? O que vai me causar a alcalose metabólica é a quantidade de bicarbonato, certo? Se eu aumento a quantidade de bicarbonato no sangue, eu vou ter mais bicarbonato reagindo mais com o H+. Se reage mais com H+, ele consome H+. Então, a quantidade de H+ diminui, pH aumenta. Acima de 7,45, alcalose, certo? Já aqui na acidose, eu tenho também a acidose respiratória e a acidose metabólica. Então, pode ser causada por respiratório ou metabolismo, certo? Na respiratória, o HCO3, o bicarbonato, não tem nada a ver. O que vai causar essa acidose respiratória é a pressão de CO2. Então, aqui na acidose respiratória, se eu aumento a pressão de CO2, eu vou ter mais CO2 reagindo mais com água, formando mais ácido carbônico, e todo ácido que é ácido forma H+, certo? Então, formando mais H+, o pH desce. Abaixo de 7,35, acidose. Neste caso, respiratória, certo? Porque a causa dela foi o aumento da pressão de CO2. Já o bicarbonato
ele fica normal, porque ele não tem nada a ver com respiratório. Já na acidose metabólica, a pressão de CO2 ela fica normal. E quem é alterado é o HCO3, que é o bicarbonato. Então eu tenho menos bicarbonato, tendo menos bicarbonato, reage menos com H+, consumindo menos H+. Se sobra H+, se tem mais H+ no sangue, mais H+, diminui o pH, certo? Então, a pressão de bicarbonato, para que não aconteça essa acidose metabólica ou a alcalose metabólica, tem que ficar entre 22 e 26 milivalente, certo? A alcalose respiratória, a acidose... E para não acontecer a alcalose respiratória ou a acidose respiratória, eu tenho que ter a minha pressão de CO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, certo? Essas variações do pH sanguíneo chamam-se distúrbios do equilíbrio ácido e base, porque o pH sanguíneo depende de um ácido e de uma base para ser compensados, que é aquele sistema tampão. Se tem muito ácido, bicarbonato, que é a base, consome. Se tem pouco ácido, o ácido carbônico forma H+, certo? Na primeira aula que eu postei, eu falei sobre sistema compensatório. Então faz parte dessa aula de acidose e alcalose. Então essa é a primeira aula sobre o sistema compensatório. Quem não entendeu o sistema compensatório, volta aqui nessa aula, acidose e alcalose, assiste ela, vai lá depois que vocês vão entender de novo, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a refrescar a mente. Deem bastante likes nesse vídeo, compartilhem este vídeo. Me sigam também no Instagram, @lecadefisio, porque lá eu sempre posto resumo das aulas e agora eu vou começar também a postar foto da lousa. Para quem não consegue enxergar no vídeo, vai lá no @lecadefisio que vai estar a foto da lousa lá, tá bom? É isso, galera. Até a próxima!